1965. Naquela época, eu, mamãe e minhas 6 irmãs morávamos em uma linda cidade do estado do Paraná. Quente no verão, fria e gélida no inverno. Nossa casa ficava na Rua Vitória, sem eletricidade e sem asfalto. Tempos difíceis para todos e principalmente para um garoto curioso e travesso de 7 anos. Nas tardes, em especial às de domingos, eu sempre sentia uma sensação de tristeza e tédio inexplicável. Quiçá causados pelo enorme desejo e sonho de sair daquele lugar. Foram muitos os dias em que eu matava a aula para ficar nas matas por perto, com estilingue e muitas pedras no bolso. Também foram muitas as surras que levei da mamãe. Não era raro ficar com marcas roxas e calambos pelo corpo. Minha irmã, a número 3, tinha amizade com uma moça chamada Noêmia, que havia casado com um velho senhor que morava perto da minha casa. Uns 100 metros, talvez. O alemão. Todos nós, crianças da vizinhança, tínhamos medo do alemão. Mas mesmo com tanto medo, eu e meus amigos aprontávamos o possível com aquele senhor. O quintal da sua casa era muito grande, com um pomar cheio de laranjeiras, pessegueiros, ameixeiras e outras frutas. A nossa gangue não deixava barato. E vez por outra, eu, Nenê, Darcy, Milton e vários outros invadíamos o pomar para roubar. Havia muitos boatos sobre o alemão, que era violento, bruto e que matava pessoas e as enterrava em seu quintal. Nada confirmado ou provado. Eu tinha uma certa afinidade com o alemão, pois quase sempre estava à frente à sua casa entregando recados que minha irmã enviava para sua esposa Noêmia. E quem normalmente atendia era ele. Eu tremia de medo quando via aquele homem alto e esguio caminhando até o portão. Mas apesar de sério e seco, ele me tratava até com certa simpatia. Sua esposa Noêmia, ao contrário, estava sempre sorrindo, sempre esboçando um ar de felicidade. Nos anos 60, houve um surto de tuberculose. As pessoas adoeciam e até descobrirem do que tratava, já era tarde e não havia cura. Na nossa cidade não havia tratamento para a doença, de modo que as vítimas, quando descobertas a tempo, eram encaminhadas para a capital, onde os recursos de tratamento estavam ao alcance dos médicos. Infelizmente, Noêmia foi contaminada pela tuberculose. Começou a emagrecer, a ficar com o rosto pálido, fino e cadavérico, que causava arrepios só de ver. Certo dia, olhando para a rua, eu vi pessoas entrando e saindo da casa do alemão. Logo em seguida, uma ambulância apareceu e foi embora. Era Noêmia sendo levada para ser tratada na capital Curitiba, que ficava a 490 quilômetros da minha cidade. E o tempo passou. Um certo dia, ficamos sabendo da triste notícia que Noêmia havia falecido. E 3 dias depois, seu corpo chegou e todos da vizinhança preparavam para o velório, inclusive minha família e eu. Por falta de um local apropriado, o velório era realizado na casa do falecido. O caixão, feito por um carpinteiro conhecido, era colocado no centro da sala de visitas e todos ficavam ao redor rezando. Debruçado no parapeito da velha janela feita de madeira, eu observava o pôr do sol. Havia feito muito calor naquele dia e o sol despedia deixando um tom avermelhado. Eu fiquei por um bom tempo na janela, olhando para a casa do alemão e para as pessoas que chegavam para darem o último adeus para Noêmia. Minha família já estava lá. Confesso que estava curioso e empolgado quando saí para o meu primeiro velório. Já era noite. A lua clareava e a ausência de poluição e luz elétrica permitia que o céu exibisse sua esplendorosa beleza. Chegando frente à casa,
vi o enorme portão de madeira totalmente aberto pela primeira vez. A casa também era de madeira e tinha o mesmo tom do portão. Um tom escuro. Na porta da casa havia algumas pessoas conversando. Eu subi lentamente os 3 degraus da escada e entrei. O caixão estava no fundo da sala, cercado por várias pessoas sentadas em bancos de madeira contra as paredes. Os antigos lampiões a gás proporcionavam uma péssima iluminação ao cenário que chegava a dar medo. O cheiro de parafina das velas queimando me causava arrepios. A visão daquele caixão, coberto por um véu branco e transparente, assustava. Como eu era pequeno e a altura que estava o caixão era somente para os adultos verem, fiquei ao lado curioso e tentando ver nas pontas dos pés. Não via nada. De repente, senti o toque das mãos do alemão nos meus ombros, que gentilmente me pegou, me ergueu e me colocou bem próximo do rosto de Noêmia. O rosto pálido, cadavérico, coberto por uma fina camada de pele quase transparente, seu abdômen inchado que parecia estourar a qualquer momento e os cabelos mal cortados e espetados completavam a horrorosa figura de uma defunta que não parecia em nada com a Noêmia que conhecíamos. Depois de uns segundos, o alemão me colocou no chão e eu saí chocado rumo à cozinha ao encontro da mamãe. Viu a Noêmia? Perguntou. Respondi que sim, com a voz trêmula e assustado. Ao notar o meu estado, a mamãe sugeriu que eu fosse para casa dormir, pois ela e minhas irmãs iriam ficar para a novena. Em casa sozinho, depois do que eu vi? Pensei apavorado com a ideia. Porém, algum tempo depois, uma das minhas irmãs resolveu ir embora e fomos para casa dormir. Já passavam das 11 da noite. Minha irmã foi para o quarto dela, que era em outro cômodo, e eu fui para o meu, sozinho. Minhas companheiras de quarto ficaram no velório. A noite estava quente. A imagem de Noêmia não saía da minha mente. O calor aumentava. Meu medo também. De repente, um ruído na cama ao lado da minha. Estremeci. Ao olhar naquela direção, meu pavor foi ao extremo. Noêmia estava deitada na cama, da mesma maneira em posição que estava no caixão. Eu tive vontade de sair correndo, mas não corri. Puxei o velho cobertor e me cobri por inteiro. O medo, o pavor e o calor era quase insuportável. Depois de alguns minutos, com a visão embaçada pelo suor que escorria sobre meus olhos, fui tirando a coberta bem devagar e olhei mais uma vez. Noêmia continuava ali, bem pertinho, deitada na cama. Eu não conseguia nem fechar os olhos de tanto pavor. E para piorar ainda mais a situação, Noêmia virou na minha direção e sorriu. Naquele instante não suportei o pavor. Levantei da cama, corri para a porta e saí em disparada rumo à casa do alemão. A novena estava sendo rezada. O caixão continuava no centro da sala. Noêmia também. Também estava a mamãe me olhando com um olhar de repreensão que eu sabia exatamente o que significava. Corri de volta para casa, mais apavorado ainda. Eu parei frente à porta da casa e entrei bem devagarinho, certo de que ao entrar no quarto o medo seria maior e não conseguiria dormir. Ao dar o primeiro passo para dentro do quarto, minhas pernas enfraqueceram. Pensei que fosse desmaiar. Sentada na cama estava Noêmia olhando direto nos meus olhos. E lentamente Noêmia começou a estender o braço direito em minha direção. Eu podia ouvir o ranger dos seus ossos e o esforço que fazia para estender sua mão. Aterrorizado e de uma maneira quase inconsciente, peguei sua mão
Seu tato, seu toque era frio, gelado. Eu não sabia se Noêmia segurava minha mão ou eu a dela. E ali ficamos de mão dadas por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Segurando minha mão, Noêmia levantou e bem devagar caminhamos até minha cama. E foi então que percebi que ela queria que eu deitasse. E deitei. Por incrível que possa parecer, eu acalmei. Já não sentia medo, apenas assustado sem entender o que acontecia. Então logo deitei, Noêmia sentou ao meu lado e com um lenço branco começou a enxugar o suor que escorria sobre os meus olhos e rosto. Depois de enxugar o meu rosto, Noêmia saiu e a porta do quarto fechou sozinha. De joelho na cama, olhei pela janela e vi Noêmia flutuando em direção à sua casa. Ao perceber que eu olhava, ela virou, acenou e sumiu. Ao acordar pela manhã, eu fiquei pensando se tudo aquilo havia sido real ou apenas fruto da minha imaginação ou medo. A resposta ou confirmação eu encontrei ao lado da minha cama. O lenço branco usado por Noêmia. Horas mais tarde, eu e minha família fomos ao enterro de Noêmia. E antes do caixão ser fechado, coloquei o lenço sobre suas mãos, pedindo a Deus que lhe desse o descanso eterno. Eu nunca mais tive qualquer visão de Noêmia. Te cuida e muito obrigado.